O Banco Econômico está a vivenciar uma falência técnica. Será o fim dessa instituição financeira em Angola? Fique neste vídeo para saber mais. E aí, capitalistas selvagens, sejam todos bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Eu sou o Gouveia Malanz e você está a assistir ao Pregão Info. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a falência técnica do Banco Econômico e vamos querer responder a seguinte questão: será o fim dessa instituição financeira em Angola depois dessa falência técnica? Mas antes de partirmos para o nosso conteúdo de hoje, não se esqueça, se gostar deste vídeo, deixe ficar aqui abaixo o seu gosto, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para estar a par de todos os conteúdos que postarmos aqui no nosso canal. O Banco Econômico está em falência técnica há mais de 4 anos, isto é, desde 2019 a 2023, que os seus passivos, as suas dívidas, são superiores aos seus ativos. Os seus passivos estão a rondar entre os 1,5 bilhão, enquanto que os seus ativos são completamente inferiores, estão a rondar entre os 1,4 bilhão, deixando assim o banco incapaz de honrar com qualquer um dos seus compromissos com os seus clientes. Os clientes do Banco Econômico já estão a ter grandes dificuldades em proceder levantamentos e transferências e estas operações não estão a ser realizadas dentro dos prazos. O banco está sem liquidez, ou seja, sem dinheiro, e precisa de mais injeção de dinheiro novo para que possa assegurar as suas operações. E portanto, neste momento, os depositantes do Banco Econômico estão a correr o risco de perder uma parte significativa dos seus valores depositados no banco caso essa falência técnica se mantenha. O Banco Econômico integra a lista dos 10 bancos sistêmicos do sistema financeiro nacional, isto é, bancos cuja dimensão e importância para a economia são tão significativas que, em caso de insolvência, isto é, incapacidade do cumprimento das suas obrigações, poderá então contagiar o sistema financeiro em função da interligação existente entre as mais variadas instituições financeiras e não financeiras. Isto é, a falência ou encerramento de um banco sistêmico pode arrastar a economia toda a um ciclo de instabilidade. Caso se declare a falência definitiva do Banco Econômico, segundo o Fundo de Garantia de Depósitos, o FGD, os depositantes do banco poderão receber até o limite de 12 milhões e 500 mil kwanzas por depositar. Estão abrangidos os depósitos à ordem, os depósitos a prazo, os depósitos com pré-aviso, os depósitos imigrantes, os depósitos poupança condomínio e os depósitos poupança reformados, titulados por pessoas singulares ou coletivas, residentes ou não, expressos em moeda nacional ou estrangeira. Porque o limite do Fundo de Garantias de Depósitos a cada depositante é apenas pagar o valor que seja até o limite de 12 milhões e 500 mil kwanzas. E é super importante aqui falar também que a falência técnica não significa propriamente falência definitiva. A falência técnica é a fase em que os passivos, as obrigações da empresa são superior aos ativos da respectiva empresa. Isto pode deixar a empresa completamente desestabilizada em continuar com as suas operações, mas não significa propriamente falência definitiva, porque dependendo da sua estratégia de continuidade, ela pode prosseguir com as operações da empresa. Mas caso não consiga, ela terá, portanto, de declarar uma falência definitiva. E, portanto, a pergunta que se coloca é a seguinte: o Banco Econômico vai resistir a esta falência técnica? O Banco Econômico nasceu das cinzas do ex-BESA, Banco Espírito Santo Angola, que por sua vez teve a sua origem no BES, Banco Espírito Santo em Portugal. O BES foi o maior banco privado em Portugal, com origem que remonta a 1869, chegou a ter uma taxa média de mercado de 20,3%. E em 2002, o BES abriu a sua filial em Angola, o BESA, o Banco Espírito Santo em Angola, que chegou a tornar-se no maior banco angolano
em ativos. Hoje esse título é detido pelo BAE. O BESA também se tornou no banco que maior suportou o governo angolano, a economia angolana, o que também não quer dizer lá nada grande coisa, porque o BESA chegou a ter na sua base acionária pessoas intimamente ligadas ao Estado angolano na era do governo de José Eduardo dos Santos. Chegou a ter acionistas como o general Cupilica, representado pela Portimil, na altura ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República José Eduardo dos Santos, com 24% das ações do BESA. Chegou a ter também Leopoldino de Nascimento, representado pela GNI, que era então o chefe dos serviços de comunicação do Presidente da República José Eduardo dos Santos, com uma participação de 18,69%. A empresa chinesa Leclerton Capital, com uma participação de 30,9%. A petrolífera angolana Sonangol, com uma participação de 35%. E finalmente o BES, com 9,9%. O BESA era maioritariamente controlado por entidades muito próximas ao ex-presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos. O BESA era utilizado como um meio para estas entidades fazerem negócio diretamente com o próprio Estado, para transferir o dinheiro do erário para o bolso destas entidades aqui, com justificativas de necessidade de financiamento do governo angolano, e portanto o governo angolano usava o BESA para financiar as suas atividades. E quem eram os principais acionistas? Eram pessoas ligadas a próprio governo angolano. E com isso já deves imaginar que as taxas de juros eram sobreavaliadas e mesmo o dinheiro que o BESA financiava ao governo não eram completamente bem utilizados. Ainda assim o governo angolano responsabilizava-se a pagar na íntegra, ou seja, era o governo a fazer negócio consigo mesmo por meio da sua empresa. O BESA não estava voltado a financiar a economia real, estava unicamente voltado a financiar o governo angolano, bem como pessoas afins do governo. E portanto, com o surgimento de vários processos crimes ligados à questão da má gestão danosa do BES, do Banco Espírito Santo em Portugal, e o afastamento do diretor executivo Ricardo Salgado do BES em 2014, que levou o banco à falência, deu-se o fim do BES e foi substituído por Novo Banco, resultante de um processo de reestruturação e recapitalização levado a cabo pelo Banco de Portugal. Este processo aqui de reestruturação do BES para Novo Banco fez com que se reduzisse as ações dos ex-sócios a zero, e ainda assim o Novo Banco continua a manter alguns dos seus ativos tóxicos na sua gestão, como é o caso do BESA. O escândalo do BES fez surgir vários processos crimes ligados ao diretor executivo do BESA, o Álvaro Sobrinho, relativamente à questão de crimes de corrupção, gestão danosa e, enfim, sem referir que a maior parte dos demais acionistas passaram também a incorrer em vários processos crimes ligados à questão de corrupção, branqueamento de capitais no estrangeiro, bem como em Angola, que forçou-lhes a desistirem do negócio que era o BESA, um esquema que era utilizado para retirar dinheiro do erário para o bolso dessas pessoas politicamente expostas ao ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos. E a decisão do afastamento desses acionistas ligados ao governo angolano fez com que o BESA fosse à falência. O BESA não foi à falência porque havia falta de dinheiro para se prosseguir com o investimento, mas foi à falência porque passou a tornar-se cada vez menos viável. A mudança de governo em Angola também influenciou muito nesta decisão relativamente à desistência destes principais acionistas do BESA. E com a ascensão de João Lourenço no poder, à luz do processo de combate
combate à corrupção e o branqueamento de capitais, a maior parte dos recursos desses acionistas foram arrestados pelo governo e passaram para a esfera pública. Sendo assim, as ações desses acionistas aqui passaram para a Sonangol. E a Sonangol passou a ter sobre a sua alçada 70% das ações do BESA e o novo banco passou a possuir 9,7% dela. Isto deu lugar ao processo de reestruturação do BESA, que passou a deixar de ser BESA e transformou-se então no Banco Econômico que conhecemos hoje. Depois de tudo isto aqui, em 2021, o Banco Nacional de Angola, o BNA, estabeleceu um processo de recapitalização e reestruturação do Banco Econômico com o objetivo de aumentar o seu capital e tornar regular o seu funcionamento. Mas isto não garantiu um normal funcionamento do banco relativamente à angariação de lucros para que conseguisse continuar a operar de forma normal. Logo, durante toda esta fase de reestruturação, o banco ainda assim continuou no prejuízo sem dar lucros por longos anos, forçando assim injeção de dinheiro para salvar o banco da falência. E nos finais de 2022, o Banco Econômico foi forçado a transformar os seus 40 maiores depositantes em acionistas para que pudessem salvar o seu negócio. Aqueles depositantes com valores superiores a 5 milhões de dólares, equivalentes a 4,1 bilhões de kwanza. Estes depositantes entraram como um fundo de capital de risco para salvar o banco da falência e, portanto, acabaram por se tornar nos novos donos do Banco Econômico. Por causa dos problemas de rentabilidade que o Banco Econômico tem, a Sonangol negocia a recapitalizar o Banco Econômico e, pelo simples facto do banco não estar a dar lucros, a Sonangol, bem como o novo banco, decidiram sair do negócio. E o Banco Econômico está agora nas mãos do Fundo de Capital de Risco, gerido pela Independent Finance Advisor, criado nos finais de setembro de 2022. Há 4 anos, o Banco Econômico não dá lucros e, por essa razão, os acionistas que entraram em função do Fundo de Capital de Risco para salvar o banco não querem injetar mais dinheiro para salvarem o banco desta falência técnica, porque o banco precisa de injeção de dinheiro novo, mas esses acionistas não querem correr esse risco. O BNA eliminou qualquer possibilidade de se injetar dinheiro via governo ao Banco Econômico. As autoridades também excluíram a possibilidade de apoio fiscal e, com isso, as despesas operacionais do banco vão aumentar e, consequentemente, aumentarão também os passivos do respectivo banco, porque já não tem dinheiro para pagar. E com as variações cambiais, a queda do kwanza face ao dólar vai agudizar significativamente o problema do Banco Econômico. O Banco Econômico hoje tem uma cota de participação de mercado de somente 3%, o que é completamente muito pouco para que consiga ser rentável no curto prazo, sendo que o banco precisa de injeção de dinheiro, reestruturar a sua base de negócio e se reposicionar da melhor forma a nível do mercado bancário nacional. E para que o banco passe a alcançar lucros, vai ser necessário que no curto prazo o banco continue a registrar esses prejuízos todos e significativos. Mas os novos sócios já demonstraram que não têm estômago para suportar esses prejuízos e querem saltar fora do barco. Logo, se os novos sócios do Banco Econômico não injetarem mais dinheiro novo ou se não recorrerem a um financiamento, a um smart money mais depressa, o Banco Econômico não vai resistir à falência técnica e terá mesmo de declarar falência definitiva e encerramento. E, infelizmente, isso não está muito longe de acontecer. Eu, por exemplo, fui cliente do banco e já saltei fora. Fui a tempo de retirar o meu dinheiro a salvo sem
quaisquer constrangimentos. E você aí do outro lado, qual futuro você acha que o Banco Econômico terá daqui para frente? Me conta aí nos comentários que eu quero saber também a sua opinião. Bem, malta, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que esteja completamente claro e que vocês tenham percebido o essencial. Eu vou ficar por aqui. Não se esqueça que a principal fonte para os seus investimentos é a sua poupança, é a sua capacidade de poupar, é do tamanho dos seus sonhos. E investir melhor o deixará mais próximo da materialização deles. Nós estamos juntos e até o próximo vídeo.